Vamos fazer o make-off, vamos orar pela gente para dar tudo certo. Vamos orar. A oração agora é ao vivo. Amém. Ao vivo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela vida da Gi. Amém. Fala conosco, nós queremos ouvir, Pai querido, a tua voz e aprender de ti, Pai querido. Fica conosco, nos ajuda, Pai, a abrir os nossos ouvidos, nosso entendimento, Pai querido, que a gente possa ser transformado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai que é tua, Tafarel. Amém, irmãos. Tá sendo uma novidade pra gente, né? Gravar, então se sair algum erro, ninguém aqui é profissional, mas enfim. Eu estou muito feliz, na verdade, estou honrada de começar esse projeto de novo com vocês esse ano da Maratona Bíblica. E esse ano, para mim, ele está ainda mais especial, né? Porque aí eu conversei com o pastor, com a pastora, e a gente quer não só ler os livros, mas ler com entendimento. Eu me lembrei muito daquela passagem que o eunuco, ele está lendo, né, as escrituras, o Antigo Testamento, e aí o Filipe, né, que é o evangelista, chega para ele e fala assim: você entende o que você lê? E ele fala: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E ali ele abre o evangelho, né, para esse eunuco, e esse eunuco ele se converte, se batiza. Então, e é salvo, né? Então a gente tem essa importância realmente de ler a Bíblia, mas ler com entendimento. Esse entendimento ele vem em primeiro lugar da revelação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, mas também através da nossa comunhão, do ensino. Aí a gente vai esclarecendo algumas coisas. Hoje eu queria fazer um combinado com vocês. Eu conversei com o pastor. Antes da gente entrar em Gênesis, é importante a gente ter uma visão geral da história bíblica, né? Eu vou mostrar para vocês qual que é a importância disso, como é que existe essa divisão. Então essa vai ser a primeira parte do nosso estudo hoje. Se quando eu terminar essa primeira parte, a gente vai ter um slidezinho de pausa, a gente vê que está muito demorado, assim, não, Janina, já cansou, foi muita informação, a gente deixa para estudar sobre Gênesis na terça-feira que vem e começa na próxima quarta-feira a maratona. Mas como vocês também já têm familiaridade com o texto bíblico, se vocês falarem, não, Janina, ficou tranquilo, eu acho que dá para a gente continuar. Aí a gente pega e já faz essa abertura de Gênesis hoje e começa amanhã o projeto, pode ser? Já tá combinado. Pois é, então... Começar na próxima terça aula. Na próxima terça? Mas é porque não é tão grande, pastor, então vamos, se quando terminar, se durar uns 15 minutos, 20, vocês falarem tá tranquilo, Gênesis não é tão grande assim, aí a gente vê, estamos começando 8h30, normalmente a gente termina umas 9h15, né? Tá, então a gente vai controlando aqui pelo horário. Então a história bíblica, uma visão geral. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a importância da gente ver a Bíblia como um todo. Eu sei que às vezes a gente tem um hábito, né, uma cultura de ou ler só alguns livros, então a gente lê mais salmos, a gente faz aquele 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios, a gente lê o Novo Testamento, ou então às vezes o nosso contato com a Bíblia é mais assim, eu vou comprar um livro devocional e aí aquele livro, cada dia você medita num versículo. E isso é importante e não é errado, porque você está sendo alimentado pela palavra. Mas quando você vai lendo partes isoladas do texto, você acaba perdendo algo que é central na Bíblia. Então a Bíblia ela tem uma história que ela é completa, né? A história de Deus, então ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um final. E cada livro ele se conecta nessa história central. E quando você consegue entender o que é essa metanarrativa, né, que a gente chama, o que é essa narrativa principal da Bíblia, você consegue conectar melhor o texto bíblico, independente do livro que você está lendo, e você também consegue conectar isso melhor com o que você vive, com o mundo ao seu redor, então com o plano de Deus. Então isso é muito importante. Esse autor, ele vai dividir essa história bíblica, que ele chama de história de Deus, em 4 capítulos principais. E ele vai chamar a atenção
ao dizer que na história da Bíblia, Deus ele é o protagonista. Então, quando a gente for estudar de Gênesis a Apocalipse, a gente vai perceber que o protagonista dessa história não somos nós, é o próprio Deus, né? O Deus Trino. Então, é a pessoa do Pai, do Espírito e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai colocar como antagonista, né, Satanás, né, nessa grande história. Aí ele vai chamar a gente de agonista e muitas vezes de antagonista, porque às vezes também, infelizmente, a gente acaba fazendo esse papel de inimigo, né, da história do Senhor, quando ainda estamos em trevas. E essa história, ela tem um final, uma consumação e uma redenção. Então a gente vai estudar esses 4 passos da história, esses 4 capítulos, e eu queria que quando vocês começassem a ler a Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, e quando a gente for continuando, vocês tenham em mente isso. Em qual capítulo da história que esse texto está inserido, sobre o que eu estou lendo. Pode passar. Então, esses 4 capítulos são criação, queda, redenção e consumação. Então, a história bíblica, ela perpassa esses 4 temas principais. E a gente vai tratar sobre cada um deles. Pode passar. Primeiro, a gente vai falar sobre a criação. Então, a criação, ela está no início da Bíblia. Quando a gente lê ali Gênesis, né, que a gente vê no princípio, Deus criou. Então, Deus, ele é a origem de tudo, ele é o criador de todas as coisas. Então, tudo que você vê no mundo, seja flor, animal, pessoas, beija-flor, né? Passarinhos, borboletas, desde as coisas mais complexas, tipo, aí que é o Renan que gosta, né? Desde as grandes estrelas do universo, os planetas, o céu, as estrelas, desde as coisas mais complicadas e grandiosas, tudo tem origem em Deus. Então é importante para a gente entender que Deus, ele é a causa de tudo. Por isso que a gente canta, né, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, onde é que tem a origem de cada coisa que a gente tem na Terra? Tem em Deus. E quando Deus ele cria a humanidade, ele cria eu e você, né? O homem e a mulher e seus descendentes, como aquilo que a Bíblia vai chamar de a coroa da glória da criação. Então, como se fosse a parte principal, a coroa dessa criação é o homem e a mulher. E por que que o homem e a mulher, ele recebe esse status diferenciado? Porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, as outras coisas que Deus criou, elas não carregam, não portam essa imagem, né, e semelhança de Deus. E o que que significa para vocês serem imagem e semelhança de Deus? Significa, irmãos, que a gente pode ter comunhão com Deus e desfrutar da pessoa de Deus, do amor, de um relacionamento com Ele. Por quê? Porque quando você vai olhar, a gente não consegue ter um relacionamento no sentido mais profundo da palavra com aquilo que não é semelhante a nós. Por exemplo, a gente pode gostar muito de planta, a gente pode até amar um bichinho nosso muito. Eu amo muito minha Melzinha, minha cachorrinha, só que eu não consigo desfrutar de um relacionamento profundo com ela, porque ela não é semelhante a mim. É muito diferente do relacionamento que eu desfruto com a Edna, que é minha amiga, com o Renan, porque ali a gente consegue compartilhar algo que é muito superior, uma comunhão. Então Deus, ele nos faz com essa imagem dele, porque ele queria desfrutar desse relacionamento conosco. Amém? Então, pode passar. Só que tem uma questão. Apesar da gente ter recebido essa imagem de Deus, então a gente tem visão. Isso aí, irmãos, influencia a gente em vários aspectos, essa questão de ser imagem e semelhança de Deus. Mas a gente recebe algumas características do Senhor muito específicas. Assim, a gente consegue ter visão como do Senhor, a gente consegue governar sobre coisas, a gente consegue ser criativo como Deus. Então Deus, você vê na própria criação a criatividade dele, né?
em ação, e nós somos assim também, como a gente conversou lá na aula passada em Apocalipse. Então nós temos o potencial de olhar ao nosso redor e a gente criou a lâmpada, criou os carros, então a gente consegue ter isso, e você não vai ver um cachorro preocupado, não, deixa eu ver como é que eu posso melhorar aqui, acho que eu posso construir minha casa. Não, ele faz aquilo que é próprio da natureza, né? Mas ele não tem esse potencial para criar, e Deus, ele colocou isso em nós. Mas apesar da gente compartilhar com Deus essas características, a gente ainda é criatura. E o que significa ser criatura? Tem até alguns teólogos que usam o termo de pessoa criada. Então a gente é pessoa, né? A gente tem essa vontade, esse desejo, mas a gente é criado. Então, por sermos criaturas, nós somos dependentes do Criador. Então, se eu crio uma lâmpada, ela é dependente que eu enrosque, que eu rosqueie, né? Ela lá no bocal, ela é dependente que eu ligue o interruptor. Então, apesar da gente ter essa imagem e semelhança de Deus, a gente jamais foi criado para ser desconectado dele como Criador. A gente ainda é totalmente dependente do Senhor, né? E a gente vai ver essa parte da criação descrita em Gênesis 1 e 2, de maneira assim, sequencial, só que a Bíblia vai voltar nesse tema da criação várias vezes também em outros livros. Então a parte da criação tá ok? Deu para entender? Ok, pode passar. Depois disso, a gente tem a queda. A queda, irmãos, ela começa ali em Gênesis 3, mas esse fio dela sombrio, né, que o autor chama, lembrando que tudo isso que a gente está explicando é baseado no livro, né? Como ler a Bíblia livro por livro, e ele vai dizer que esse fio sombrio, ele vai percorrer toda a história. Então em Gênesis 3 a gente vai começar a ver a queda, e essa queda ela vai até lá o último capítulo de Apocalipse, ainda vai estar falando sobre a queda e as consequências dessa queda, né? O que foi essa queda, irmãos? O homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, mas na condição de criatura, eles desejaram uma semelhança ainda maior com Deus. Então você vai ver que a serpente falou para Eva assim, que Deus não deixava com que ela comesse daquele fruto, porque ele sabia que se ela comesse, ela seria semelhante a Deus. E nós já éramos semelhantes ao Senhor, nós já carregávamos a imagem dele, mas a gente desejou ser como ele. E quando a gente desejou ser como ele, não é só que a gente queria ser mais inteligente, a gente queria ser mais independente. Então nós queríamos ser como ele, para não ter que depender de Deus nessa posição, né, de criatura. Pode passar. Então, a gente quando cai, e eu falo a gente porque nós caímos junto com Adão e Eva, a gente escolheu uma independência de Deus, só que a gente não foi destinado para viver assim. Então não deu certo, porque a gente quis ser independente, mas na hora que a gente tomou essa atitude, a gente acabou caindo. Então essa queda foi literalmente um tombo mesmo, que a humanidade tomou, e foi um tombo trágico, né? E esse autor, ele vai dizer que esse tombo que a gente tomou, essa queda, foi uma calamidade que ela foi tripla. Em pelo menos 3 aspectos a gente foi afetado por essa queda de Adão e Eva, que também é nossa. Pode passar. A gente foi criado então para desfrutar e depender de Deus, e agora que a gente cai, a gente passa a viver uma rebelião, né? Uma desobediência, e a gente passa a ter consequências dessa nossa atitude. E a primeira consequência é que a gente perde a nossa visão de Deus e do seu caráter e da sua natureza. Então, se no primeiro momento, antes da queda, a gente olhava para Deus e a gente via Deus como Ele é, e o caráter dele, então a gente sabia que Deus era bom, que Deus era justo, que Deus era amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é santo, a gente passa a ter essa visão distorcida. Então, por conta do pecado, às vezes a gente vai olhar Deus e vai achar que Ele é mimado, a gente vai achar que Ele é hostil, a gente vai achar que Ele é avarento. Então a gente vai começa a se fazer perguntas que até então a humanidade não se fazia. Então,
por que Deus me fez assim? Por que Deus faz eu passar por isso? Por que Deus é culpado dessa tragédia? Então a gente olha para Deus e a nossa visão sobre quem Ele é distorcida, não é aquela visão perfeita que a gente tinha antes do pecado. Como segunda calamidade, a gente também passa a distorcer e a borrar a imagem de Deus que existe dentro de nós. Então, irmãos, quando a gente foi criado, lá na criação, a gente foi criado para ser bondoso, a gente foi criado para servir o próximo, a gente foi criado para ser misericordioso, a gente foi criado para ser justo, mas por conta da queda, a gente passa a ser egoísta, a gente passa a ser avarento, a gente passa a ser rebelde, muitas vezes idólatra. Então, essa queda, ela mancha também essa imagem que Deus fez de nós. Essa imagem fica borrada. Então, aquela semelhança que a gente tinha do Senhor, ela muda. E a gente que tinha sido criado para espelhar quem Deus é, a gente acaba em alguns momentos, infelizmente, espelhando não o Criador, mas sim o inimigo. Então a gente passa a ter algumas características do próprio diabo, então de ser mentiroso, de ser enganador, de ser usurpador. E aí isso foi algo como resultado da queda em nós. E como último, como última calamidade, ele diz que a gente perde a presença divina e com isso a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Então, se lá no Éden, Deus vinha diariamente, você vê que o homem ele não se envergonhava e ele tinha esse relacionamento livre com o Criador, essa comunhão com o Senhor, isso também fica manchado pela queda. E hoje a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus e de buscar a Deus, por conta desse pecado. Até aí, tranquilo? Pode passar. Então, esses eram o primeiro e segundo capítulo e a gente dá início, a um terceiro capítulo na Bíblia, que é o capítulo da redenção. Então, nesse capítulo a gente vai descobrir... Peraí, barulhinho da moto. A gente vai descobrir que Deus realmente ele é santo e justo e por conta da perfeição moral de Deus, ele é tão puro, tão santo, tão justo, Deus é tão amor que Ele odeia tudo que é mal. Então Ele é tão puro que Ele não pode coabitar com aquilo que é impuro, com aquilo que é mal, com aquilo que é ruim. Então, mesmo Deus tendo essas características, a gente vê que Deus ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de fidelidade. Então essa é a pessoa de Deus. E por Deus ser assim, Ele faz um plano. E a Bíblia começa a contar esse plano que Deus faz para nos redimir e para nos salvar, para restaurar essa condição que todos nós adquirimos junto com Adão e Eva de criaturas caídas. Pode passar. E por que Deus faz isso? Ele faz isso para que três coisas pudessem ser redimidas. Assim como a nossa calamidade foi tripla, Deus ele faz esse plano de redenção, Primeiro, para que essa redenção pudesse resgatar a nossa visão que a gente tinha perdido de Deus. Então, a partir do momento que nós somos redimidos pelo Senhor, a nossa visão é restaurada. Eu sei que vocês experimentam isso, assim como eu. Então, a gente tem olhos abertos para ver, iluminados para a gente voltar a enxergar Deus como bom, enxergar Deus como justo, enxergar Deus como amoroso, enxergar Deus como Ele é. Em segundo lugar, esse plano de redenção é para renovar em nós a imagem divina. Então, se antes, por conta do pecado, a gente estava escravizado e a gente não conseguia mais fazer essa imagem divina em nós, então nós não conseguíamos mais ser bondosos, a gente não conseguia mais ser altruísta, a gente não conseguia mais ser amoroso. Agora, por conta da redenção, por conta da ação do Espírito Santo em nós, por conta do que Jesus fez, essa imagem de Deus em nós, ela vai sendo restaurada. Então nós vamos crescendo em santidade e a gente consegue cada vez mais resgatar aquilo que a gente tinha perdido no Éden. Então cada vez a gente cresce em bondade, em amor, em misericórdia, em justiça, etc. E por último, Deus faz isso para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Então se essa comunhão, irmãos, havia sido perdida no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e a gente tinha tido essa separação de Deus, agora com esse plano de redenção,
que Deus fez, nós podemos nos achegar a Deus novamente. Então, por conta disso, o nosso relacionamento com Ele é restaurado. E hoje nós, como conhecemos a história mais para frente, a gente sabe que agora nós temos um livre acesso a Deus por meio de Jesus. Então, hoje nós podemos comparecer sem nenhum tipo de embaraço à sala do trono. Então, a gente pode se apresentar a Deus e a gente pode se relacionar com Ele, orar, conversar, né? E esse relacionamento, ele também vai crescendo e sendo restaurado por conta desse plano de redenção. Pode passar. Então, ele vai começar a percorrer rapidamente as histórias da Bíblia, né? Só para você começar a entender como é que esse plano de redenção ele vai desenrolando. Então, a gente vai ver que Deus apareceu para um homem, Abraão, né? E ele, em Gênesis, ele vai fazer um pacto com ele. E esse pacto que Deus faz com Abraão é de abençoar Abraão. E por meio de Abraão, ele abençoar todas as outras nações. E abençoar também a descendência de Abraão, que passa a se chamar Israel, né? Lá, os filhos de Jacó. E Israel vai se tornar um povo escravo. Isso no livro de Êxodo. E aí, pelo primeiro dos seus profetas, né, nessa questão de resgate, porque a gente sabe que Abraão também era profeta, porque era amigo de Deus, mas pelo primeiro dos profetas, nessa missão de resgate, Moisés, né, Deus usa Moisés para libertar esse povo da escravidão e para fazer com eles um pacto lá no Monte Sinai. Pode passar. E que pacto era esse? Deus então passaria a ser o Salvador e o Redentor daquele povo e ia passar a estar com eles de um jeito exclusivo dentre todos os povos do mundo, né? Só que o povo também teria que ter uma contrapartida, então o povo também teria que manter essa aliança com o Senhor. E para que isso aconteça, irmãos, é por isso que Deus concede a lei. Essa lei ela é um presente para remodelar o próprio povo. Então, Deus ele dá a lei para que a gente possa se parecer cada vez mais com Ele, para proteger aquele próprio povo enquanto eles estão nesse processo. Então, enquanto eu estou nesse processo de renovação, né, de restauração, então eu tenho a lei para me mostrar como eu devo ser e eu tenho a lei para proteger uns aos outros enquanto esse processo ele acontece. Isso aí vai estar em Levíticos e em Deuteronômio. Pode passar, Davi. Mas a história, né, vai contando que esse povo se rebelou, né, muitas vezes e passou a olhar para esse livro, para essa lei que Deus entregou, na verdade como se fosse algo que tirava a liberdade deles. Eu não sabia, né, mas esse autor ele diz que quando Israel ainda estava no Egito, antes de ser liberto, eles eram essencialmente pastores, né? Pastores de ovelha. E aí eles vão para uma terra onde a agricultura é muito forte. E aí eles meio que têm essa ideia de que Deus ele seria como se fosse um Deus de pastores. E agora que eu estou numa terra diferente, eu passo a servir deuses agrícolas para eu poder ter fartura na terra. Então, eles passaram a adorar deuses, né, que abençoavam a agricultura, como Baal e Astarote, que eram adorados pelos povos vizinhos. Pode passar. Então eles passam a experimentar várias fases de opressão e de resgate, vocês vão ver isso no livro de Juízes, enquanto alguns conseguem assumir uma semelhança maior com Deus, como Boaz, né, no livro de Ruth. Finalmente Deus envia outro grande profeta, que é Samuel, e aí você vai ver no livro de Samuel, que vai ungir o rei ideal, que é Davi, né, com quem Deus faz uma outra aliança. E essa outra aliança que Deus faz com Davi, Deus promete a Davi um descendente que vai governar o seu povo para sempre. Isso está lá em 1 e 2 Samuel. Pode passar. Só que infelizmente tudo vai mal de novo nesse plano de redenção. Você vai ver em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Só que Deus, ainda apaixonado, Deus querendo restaurar realmente, Deus fiel ao seu plano de redenção, ele vai enviando profetas, Isaías e Malaquias, né? Cantores que estão os salmos, sábios, né? Como Jó, Provérbios e Eclesiastes. Só que a infidelidade do povo é tanta,
mesmo com a vinda desses profetas, mesmo com eles falando da parte do Senhor, que Deus acaba tendo que julgar o seu povo assim como ele havia prometido lá em Levíticos 16 e em Deuteronômio 28. A gente não vai ler essas passagens, porque assim que terminar eu envio no grupo e aí vocês podem ler em casa para acompanhar. Pode passar. Só que mesmo quando Deus fala dessas maldições, a gente vai ver que desde o começo existe um plano de redenção, porque mesmo lá existem promessas para o futuro. E aí você vai ver nesses versículos, né? E Deus, o que ele está prometendo? Que haveria um novo descendente de Davi, né? E esse filho de Davi, ele reinaria para sempre, e Deus também promete lá em acho que é em Isaías, que ele vai derramar do Espírito dele no coração das pessoas, né? E essas pessoas, elas receberiam vida e seriam transformadas à semelhança de Deus. E essa bênção que Deus faz, ela inclui também os gentios. Pode passar. E finalmente, antes dessa última cena, né, que a gente vai ver que é a consumação de todas as coisas, a gente lê sobre o maior evento de todos. Deus até então ele vem prometendo uma redenção, aí essa redenção ela vai crescendo, a descendência, e ele fala para Davi que Davi vai ter um filho, só que o que a gente não sabia é que esse filho de Davi seria o próprio Deus. Então, irmãos, de maneira surpreendente, o Criador, né, de toda essa grandeza que a gente estudou, de toda essa excelência cósmica, de todos os planetas, Ele mesmo se apresenta na Terra e se assemelha a nós para nos resgatar. E isso, irmãos, é grandioso, porque quando você lê sobre o profeta, quem imaginaria que ele seria o filho do próprio Deus? Então, e é o próprio Deus. Então, o próprio Deus, ele entra na história para nos redimir. Pode passar. Jesus, ele nasceu de uma moça camponesa, né, de uma família humilde, no seio de um povo oprimido. Então Jesus, ele vem no meio do povo de Israel, quando Israel estava cativo, né, estava sobre o poder de Roma. Então Jesus, ele não vem numa família real, de uma, sei lá, talvez até mesmo como um filho de Roma, que na época governava. Não, ele vem numa origem simples, né, humilde, e ele passa a viver e ensinar no meio de nós, né, no meio da terra. E finalmente, com uma morte horrível que ele sofreu depois de viver uma vida perfeita, seguida de uma ressurreição que derrotou esse poder da morte, Deus então vem e enfrenta e vence todos esses poderes que se levantavam contra nós por conta da nossa rebelião. Então ele carrega nele mesmo o peso da culpa da queda que eu falei para vocês, que a gente carregava, e ele também leva sobre ele a punição que era devida a nós pela nossa rebelião. Então, na verdade, Jesus vem e resolve para a gente o grande problema, né, da nossa queda. Pode passar, Davi. Então, esse, irmãos, é o cerne da história da Bíblia. O que é esse ponto principal da Bíblia? Primeiro, que um Deus amoroso e redentor, por isso que ele fez isso por nós, porque é da pessoa de Deus, é do caráter de Deus, ele encarna na terra e ele restaura em nós essa visão perdida de quem Deus é. Então a Bíblia vai dizer que agora nós podemos ter como que um véu retirado e a gente passa a ser iluminado para enxergar Deus como Ele é. Segundo, por meio da crucificação e da ressurreição, Ele torna possível que a gente volte a ser a imagem de Deus que era prevista lá no Éden. E por último, pelo dom do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, e por conta dessa habitação a gente pode viver em comunhão constante com o Criador. Então aquela comunhão que havia sido perdida lá na queda, a gente agora tem ela diariamente, porque o Espírito ele vive em nós. Amém? Então, pode passar. Agora a história ainda não terminou, então falta a parte da consumação. Ela é o capítulo final, ele ainda está sendo escrito, a gente sabe que já tem esse capítulo final na Bíblia, né? A gente já sabe como termina, mas nós ainda estamos vivendo esse período de consumação. Mas aquilo que Deus iniciou, irmãos, antes, quando Ele encarnou na terra,
e por meio da vida dele de perfeição, da morte e da ressurreição, e agora essa obra que ele executa em nós por meio do Espírito Santo, ela vai ser plenamente realizada. Então ela vai ser completamente consumida, essa redenção que ele tem para nós. Pode passar, Davi. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus, ele é a própria ressurreição, ele é a própria vida. Por isso, irmãos, por Jesus ele não ter vida, mas ele ser a própria vida, a morte não foi capaz de segurá-lo. Então a morte não era capaz de vencer Jesus. Jesus, por ser a própria vida, ele vence o poder da morte, e quando ele vence o poder da morte, ele dá fim à morte, e ele se torna uma garantia de que nós podemos herdar a vida eterna, e de que aqueles que acreditam em Jesus agora passam a ser dele para sempre. Amém? Então isso é a consumação de todas as coisas. Pode passar. É disso que vai tratar o episódio final, Apocalipse. Então, a justiça, né, de Deus, ela vai colocar um ponto final no grande antagonista, que é Satanás. Então, a justiça de Deus vai colocar um ponto final nesse mal que existe no mundo, e também naqueles que optam por ainda carregar a imagem do inimigo e não a imagem de Deus, né? E Jesus, ele vai restaurar a criação por conta do amor dele, e vai fazer novos céus e nova terra. Amém? Deu para acompanhar direitinho? Criação, queda, redenção e consumação. Pode passar. Então, irmãos, essa é a metanarrativa. O que é metanarrativa quando você escutar essa palavra? É a grande história. Então a gente tem várias narrativas. Eu tenho a narrativa de Gênesis, tenho a narrativa de Êxodo, eu tenho a narrativa da minha própria vida, o pastor tem a narrativa da vida dele. Mas tudo isso está abaixo de uma narrativa que é maior. Então tudo isso que a gente está vivendo está dentro dessa criação, redenção, criação, queda, redenção e consumação. Então, por mais que a gente tenha, quando a gente for falar de cada livro, a gente queira apontar com vocês como cada livro carrega um pouco de cada ponto desse, é importante que você examine por você próprio. Quando você estiver lendo, onde é que isso aqui se encaixa? Quando você estiver lendo lá que Deus falou para Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, daí te farei uma grande nação. Então você vai ler aquilo e você vai entender: não, Deus aqui está falando do plano de redenção com Abraão. Quando eu estiver lendo Apocalipse, então ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima e tal. Sim, isso aqui tem a ver com a consumação do plano de Deus. Então você não vai ficar mais perdido na hora de ler a Bíblia. E além de você saber onde cada trechinho desse faz parte na grande história, na metanarrativa, é importante também você entender como você se encaixa dentro dessa história. Então, um dos perigos de você ler a Bíblia com versículos isolados é que você acaba tendo uma leitura um pouco egoísta. Então você vai ler a Bíblia mais buscando a sua salvação. Então, eu lembro que assim que eu me converti, eu escutava, por exemplo, uma promessa dessa para Abraão, e eu ficava pensando assim: então Deus vai abençoar também a minha família, então Deus também quer que a minha descendência seja abençoada. E eu não conseguia entender que tinha um plano muito maior. E tinha um plano tem realmente uma metanarrativa. Então você tem que se encaixar desse plano. Deus, ele está preocupado com a sua salvação, mas ele não está preocupado só com a sua salvação. Ele está preocupado com a redenção da humanidade. Então, você faz parte desse plano. Você tem que pensar: caramba, Deus, ele me ama, ele quer restaurar o meu relacionamento com ele, meu, de Anina, do pastor João, do José. Só que mais do que isso, ele quer restaurar a minha família, ele quer restaurar o Valparaíso, ele quer reconciliar a humanidade com ele quer fazer novas todas as coisas. Então você faz parte desse plano, e você pode ser cooperador desse plano do Senhor de restaurar todas as coisas. Amém? E saiba que isso é um desejo do coração do Senhor. Ele quer, pelo que você vai lendo na Bíblia, você vai ver que Deus está decidido a fazer isso. Então Deus está decidido a fazer da humanidade, restaurar ela à condição que a gente tinha, a condição original, a condição para a qual Ele nos criou. Amém? Então,
Hoje eu usei a Kemily para saber se alguém tem alguma dúvida. Eu falei, gente, fiquei lá hoje à tarde, tinha que ter figurinha, mas eu acho que a do pastor ficar usando toda terça-feira pode ser pecado. Aí fiquei com medo de ter retaliação, alguma coisa espiritual. Eu falei, fiquei com medo do pastor deixar de orar por mim. Aí eu falei, vou usar um pouco a Kemily, que ela tá grávida, sensível, ela não vai vir assim, por amor, não vai vir com palavras duras, né? Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguiram entender essa metanarrativa? Tá, são 8h59. Gênesis ou a gente encerra? Pode continuar? Na próxima semana? E aí, o que vocês acham? Pode ser? Então, beleza. Sim. Então, tá bom. De leitura, sim. Aí, então, na terça-feira que vem, a gente dá aula de Gênesis, aí a gente fala sobre o livro. Esse autor, ele vai primeiro te dar algumas características do livro, depois ele vai dar uma visão geral, depois ele vai passar alguns conselhos específicos para você ler Gênesis. E aí, quando ele fizer, a gente faz essa exposição na terça-feira. Na quarta, aí eu já mando no grupo. Então, quarta-feira a gente vai ler Gênesis, quarta-feira que vem. 1, 2 e 3, quinta-feira 4, 5 e 6. E aí, nesse livro, ele faz alguns comentários. Por exemplo, Gênesis 1, preste atenção em tal coisa. Aí, esses parágrafos eu vou mandando no grupo, antes da leitura. Então, alguns textos vão ser grandes, você não assusta lá no WhatsApp. Se você tiver como juntar isso com a sua leitura, vai ser legal para você ter uma revelação maior. Então, você lê lá. Tá. Então, esse texto aqui vai falar sobre os próximos versículos. Você lê e depois lê Gênesis em casa. Se a gente terminar numa quinta-feira, aí Êxodo vai ter aula na próxima terça-feira. Então, você vai ter aqueles dias para colocar a sua leitura em dia. Então, a gente vai demorar mais do que um ano para ler, mas a gente vai ler show total. Vai ler bem, sabendo bem o que está lendo. Amém? Vai saber se identificar em qual fase a gente está. A gente vai entender nessa metanarrativa o meu momento, o momento do personagem daquele livro. Eu não vou ler só para contar. Quantas vezes você leu a Bíblia? 7 vezes, 10 vezes, 20 vezes não. Eu li e eu entendi todo o contexto, até para fortalecer minha fé e ajudar o irmão numa provável dúvida que ele tenha, se ele não teve a oportunidade de entender esse contexto geral da palavra. Eu vou estar apto, mesmo demorando mais de um ano para ler a palavra, eu vou estar apto. E esse fator tempo não seja alguma coisa que atrapalhe a gente. Porque às vezes a gente tem o fator cronos, né? A gente está olhando para o tempo. Eu queria ler em um ano. O mais importante de você ler a Bíblia em um ano é que você, em todo o período que você estudou, você se encaixe e se convença. Você está inserido numa metanarrativa, uma metanarrativa maior, e você tem, às vezes, um papel, né, que pode ser você olhando para você, ou você pode ser parte do cenário, que ajuda a convencer o outro naquele momento, depende da narrativa, do tempo do livro que você está lendo, depende do tempo que a pessoa que está do seu lado está vivendo. Isso é o mais importante, a gente se construir aquilo que Deus tinha para nós como plano, e fazer parte de um plano que Deus tem para o próximo, para a humanidade. Se a gente conseguir encaixar isso, mesmo que a gente leve, nós vamos levar mais de um ano para ler, mas a gente vai chegar no final numa formatura da escola bíblica mais fortalecida do que a gente quando a gente começou. E o legal desse autor é porque ele não vai trazer, irmãos, uma grande quantidade de fatos históricos, porque o intuito não é realmente que o pastor dê a aula e você pensa, como o pastor é inteligente, como ele é estudado, e aí às vezes você nem precisa ler o livro, porque você já tem tanta história sobre ele que você pensa, já sei tudo. Não, a ideia dele é te aconselhar para que realmente você possa caminhar pela Bíblia tendo esse entendimento. Então, por que a gente está fazendo esse plano? A gente está fazendo isso porque a gente ama vocês e a gente quer que realmente vocês tenham esse contato com a Bíblia, porque eu, principalmente, acredito que ela tem potencial para mudar a vida de vocês, para mudar como vocês levam a vida de vocês, para mudar a esperança que vocês têm, para mudar a maneira como vocês se relacionam.
Então a Bíblia é bem entendida, ela tem esse potencial, a palavra de Deus, para te transformar e para transformar a maneira como você olha o mundo. Então a nossa ideia é imbuir você para você conseguir ler, e muito mais do que falar, a Janina disse que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Não, cara, não, isso aqui eu leio e eu entendo que faz parte dessa narrativa. Então você vai ter essa familiaridade melhor para você conseguir ler a Bíblia. E lembrando que cada livro, irmãos, tem um mundo de informações. A gente não vai conseguir trazer tudo. A gente vai trazer algumas pequenas, alguns conselhos, alguns dados que podem te auxiliar. Mas se terminar essa maratona, a gente quiser fazer outra, a palavra é viva, a gente já tem muito assunto para falar de novo. Então a gente não vai conseguir falar tudo, amém? Vou pedir para o Matheus encerrar a transmissão ao vivo, porque não vai pegar vocês falando, aí a gente termina a aula sem... Mas o vídeo não fica tão longo. Vê. Isso, encerrar.